Ficamos a nossa semana que vem. Vamos ministrar a palestra da tarde de hoje. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Isso pode ficar muito gelado. A senhora vem um pouquinho para trás com esse carro. Tá. Então, meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde, como já foi dito aqui. Estamos todos aqui procurando algo, né? Ou agradecendo, ou pedindo, ou agradecendo e pedindo mais, mas todos nós estamos buscando alguma coisa, né? Alguns de nós buscam o conhecimento da doutrina, outros buscam a cura física ou espiritual, outros buscam entender as coisas como elas estão, outros buscam dar uma fugidinha daquele barulho lá em casa, né? Ficar um pouco sozinhos consigo mesmo, e assim por diante. Cada um de nós procura algo. E os espíritos desencarnados também que estão conosco, eles procuram também. Uns procuram aprender mais, ouvir melhor, outros procuram ajudar, né? Mas todos estão aqui no trabalho em função de Jesus, né? Hoje, então, ou melhor dizendo, amanhã, encerra-se o mês de março, que foi o mês dedicado à mulher, né? Pena que é um mês, né? Mês dedicado à mulher, o Dia Internacional da Mulher, o Dia Municipal da Mulher, o Dia da Mulher, mas é tudo no mês de março. E os outros meses, como é que fica, né? Então, nós mesmas, nós mulheres, devemos, né, colocar todos os dias da nossa vida em nossa função mesmo, né? Com o nosso esclarecimento, com o nosso conhecimento, nós vamos levando, né? Vamos crescendo espiritualmente e cuidando da nossa família para que também eles cresçam, né? Nossos filhos, nosso marido, nossos parentes próximos. Cada um de nós, né? Cada uma de nós tem essa profunda obrigação de ajudar nossa família a crescer, né? Como dizia Paulo, né, como disse no Evangelho, deixou nas suas cartas escrito, que o amor faz com que o outro, né, a gente tem que, através do amor, promover o outro. Então, a nossa função como mulher é promover o outro, né? Então, parabéns às mulheres, né, as mulheres profissionais, as mulheres donas de casa, as mulheres estudantes, as mulheres meninas, né, a todas as mulheres. E a fé, para que a fé nos acompanhe sempre, né? E aqui estamos para crescer espiritualmente, né? E para comemorarmos melhor esse dia, para encerrarmos este mês, viemos então a falar em uma parábola, uma passagem do Evangelho que chama Jesus e a Samaritana. É de João, capítulo 4, versículos do 5 ao 11. Tá? Primeiro, antes de começarmos a falar sobre essa parábola, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho só, uns 2000 anos atrás, pouca coisa, né? E pensarmos um pouquinho assim, ó, que naquele tempo as mulheres já eram submissas. Naquele tempo de Jesus, ele era o grande defensor das mulheres, porque as mulheres sempre estavam inferiorizadas, desvalorizadas, né? Sempre, sempre, sempre. As mulheres da época de Jesus não tinham vez, não estudavam, né? Ficavam em casa cuidando dos maridos, como se fossem propriedade deles. Isso é uma coisa muito cultural, que até hoje, né, 2000 e tantos anos depois, ainda existem maridos que se apropriam das esposas, né? Você tem a obrigação de ficar em casa, cuidar das crianças, fazer comida, lavar a casa, né? E ainda ficar bonita e cheirosa para quando eu chegar. Muitos maridos ainda são assim, né? Há 2000 anos atrás já era assim. Mas naquele tempo era muito pior. Até que evoluímos, agora nós podemos estudar, nós podemos participar da política, nós podemos participar de muitas coisas. Muito bom, melhorou bastante, né? Naquele tempo não. As mulheres não podiam. Quando tinha visita, banquetes, elas organizavam tudo e ficavam escondidas com os filhos. Elas não apareciam nas festas.
Elas não podiam sair com os maridos na rua. Se saísse por uma necessidade muito grande, elas tinham que caminhar atrás, elas não podiam ir do lado do marido e nem na frente, tinha que ser atrás do marido, sinal de submissão. É a minha mulher, né? E assim por diante. Então, evoluímos bastante, né? E Jesus, então, veio, né? E ele protegia muitas mulheres. Ele fazia muitos milagres, muitas coisas. Milagres não, né? Muitos acontecimentos ocorreram na época de Jesus, porque ele defendia bastante as mulheres. Nós conhecemos, assim, no Evangelho, a mulher que foi apedrejada, que ia ser apedrejada, né? A sogra de Pedro, que Jesus curou, Maria Madalena e muitas outras mulheres. E Jesus sempre defendendo, porque ele sabia da tristeza, né, que caminhava junto com aquelas mulheres todas daquela época. E essa parábola aconteceu na época em que Jesus estava ali. Era lá em Israel, na Samaria, né, perto da Síria, nessa divisa por aí. A cidade chamava-se Samaria. Houve uma desavença entre o rei de Israel e o rei de Samaria. Eles se incomodaram lá e ficaram de mal. E o rei de Israel invadiu Samaria. E aí, o que ele fez? Depois que ele invadiu, ele ficou cobrando impostos altíssimos daquele povo, daquela região. E o rei daquele local não quis aderir a esses impostos absurdos, diz que não pagava. O que aconteceu? O rei que atacou, levou todo o povo para o país dele. Em função assim, as mulheres vou levar para escravas, vou vender. Os homens vão trabalhar no serviço lá das minas, que era naquela época. Então, escravizou todo o povo, porque o rei não quis pagar o imposto. Ficaram alguns naquele local, algumas pessoas ficaram, os mais pobrezinhos que não tinham nada para dar, que não iam pagar imposto mesmo, que não tinham, aqueles ficaram lá abandonados. E daí chegaram, com o tempo, depois de um certo tempo, chegaram povos de todos os lugares, invadiram e ficaram por lá, como acontece hoje, né? As pessoas invadem os locais e se estabelecem. Se estabeleceram lá e ficaram, certamente, casaram com as mulheres que estavam lá, se organizaram e formaram uma nova comunidade, que se chamou daí Samaritanos, a comunidade dos samaritanos. Esses samaritanos que estavam lá, eles eram monoteístas, eles acreditavam no único Deus. E os outros que vieram de fora adoravam vários deuses. E começou a briga de novo, pela religião. Vejam só, briga pelos impostos, que até hoje acontece, que são altíssimos, que tiram boa parte da vida da gente pagando impostos. Na época já era muito pior. E pelo lado religioso, porque aqueles que tinham vários deuses, eles começaram a construir um altar para sacrifícios, né? Porque eles sacrificavam pessoas, animais e colheita, eles sacrificavam tudo para agradar os deuses. E eles começaram a construir esse altar. Daí o povo não gostou e começou de novo a briga. Começou a briga entre povos. Aí foram lá pedir auxílio para este rei que tinha tirado eles de lá, que tinha desorganizado tudo. E o rei não quis auxiliar, esse rei era judeu. Aí começou a nova briga, dos judeus e dos samaritanos, né? Aí foi pior, aí isso que começou uma briga muito feia. Só para ilustrar essa época, como é que era a coisa. As mulheres, ainda um pedacinho lá, além de elas serem escravas, quando elas casavam, elas abandonavam a família do pai e da mãe. Não podiam mais conviver com pai e mãe. Elas iam para a família do marido. Elas iam morar lá, naquele clã do marido. O marido morria na guerra, porque havia muitas guerras na época. Se o marido morria na guerra e elas tivessem filhos com eles, elas eram obrigadas a casar com o cunhado, para não desfazer as terras, o clã, né, para ficar tudo igual, para não perderem nada. Se elas não tivessem filhos, elas eram jogadas na rua. E aí,
Elas não estudavam, não sabiam nada. O que elas podiam fazer? Esmolar ou se prostituir. Era a única maneira de sobreviverem, né? Vejam só o valor, né, que davam as mulheres. Joga na rua, pronto, não tem nada para oferecer, né? Bom, voltando à parábola da samaritana, Jesus estava começando com ele, assim, muitos problemas. Ele estava na Judéia. E ele começou a ver que a coisa estava ficando meio feia, pelo seguinte: muitos, milhares de seguidores estavam com ele. Aonde ele ia era um horror de gente. E aí ele começou a pensar com os apóstolos: isso não vai dar coisa boa. Vai começar a briga antes do tempo que é para ser. Vai começar isso tudo antes do tempo. Então eu tenho que sair da Judéia. E Jesus e os apóstolos decidiram a sair da Judéia e irem para Galiléia. Durante essa viagem, Jesus resolveu passar em Samaria. Tinham vários lugares para ir, né? Como aqui, a gente tem vários lugares para ir a Porto Alegre, mas a gente segue um que é melhorzinho, né? E Jesus seguiu por Samaria. Quando chegou em Samaria, Jesus ficou num poço, descansando, que naquela época lá haviam poços, né? Porque não tinha rio, não tinha água em abundância. Então os senhores que tinham bastante terra cavavam os poços, e aqueles poços serviam para a comunidade também. Quem podia, que tinha bastante terra, fazia o poço na sua própria terra, 2, 3, quantos quisesse. Quem não podia, tinha que ocupar aquele poço público. E Jesus, passando ali, ficou ali no poço, sentado, descansando, e os apóstolos foram na cidade comprar mantimentos. Mas Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele ficou ali porque ele tinha um objetivo, né? Ele podia ter ficado antes, depois, né? Ou ido com os apóstolos. Ele ficou ali porque ele tinha um objetivo. Essa mulher samaritana, ela era uma prostituta, certamente resultado daqueles casamentos que não teve filho, a gente não sabe. Mas ela era uma mulher considerada de má índole naquela época. E tinham leis para isso. As mulheres consideradas de má índole não podiam conviver com ninguém, principalmente com outras mulheres. Não podiam conversar na rua, não podiam se encontrar, não podiam andar juntas. E o horário para essas mulheres andarem na rua, buscar água no poço, era meio-dia. Porque ao meio-dia ninguém saía para a rua, todo mundo ficava em casa na hora da refeição. E essas mulheres, né, consideradas pecaminosas, elas iam buscar água no poço. E essa mulher foi. E chegando ao poço, Jesus pediu para ela: dá-me de beber. Pediu água para ela, né? Dá-me de beber. E daí ela respondeu assim, ó: mas como? Como que eu vou te dar água? Como você pede água para mim se você é judeu e eu samaritana? Ela falou para Jesus, né? E Jesus então respondeu para ela. Agora me perdi. Jesus respondeu para ela assim: se você não me der água, você não vai beber da água que eu tenho para te dar. E ela ficou admirada, né? Ela disse assim: mas como? Mas como que tu vai me dar água, que tu tem água, água viva, Jesus falou. Como que tu tem essa água? Se o poço é fundo, se tu não tem como tirar a água do poço, como que tu vai me dar essa água? E daí Jesus, essa água viva representa a doutrina de Jesus. Representa aquilo que Jesus queria conversar com ela. Representa para nós o Evangelho, o conhecimento espírita, a força, a luz. A água viva representa isso. E Jesus falou para ela: se eu te der água, vai ser água viva. E ela ficou: mas como? Aí depois Jesus explicou para ela que seria a fonte do conhecimento, essa água e tal. Mas a mulher ignorava muito isso, né? E ela perguntou para Jesus: mas aonde que tu tens essa água viva? Né? E Jesus, né, respondeu para ela assim: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mostrando para o poço. Todo aquele que beber dessa água aqui, voltará a ter sede. Mas quem beber da água viva que eu tenho, jamais terá sede.
Mas a mulher não entendia aquilo que Jesus falava, né? Até que Jesus pensou assim, bom, eu preciso dessa mulher para que ela faça esse trabalho para mim que eu vou precisar. Porque Jesus, no fundo, ele queria conversar com aquela comunidade, que era uma comunidade que acreditava num Deus único, mas que tinha muitas pessoas que acreditavam em outros deuses, e eles viviam sempre em conflito. E Jesus precisava conversar com todos eles, e não ia chegar assim discursando, né? Ele tinha que ter uma maneira de chegar. E Jesus precisava dessa mulher para isso, né? Por isso que ele foi pedir água para ela. Aí então, Jesus pensou, como é que eu vou chamar, o que eu vou fazer? Lembrou, sem fofoca, não era porque ele era fofoqueiro e julgando a mulher, mas ele lembrou de alguma coisa que ia calar fundo nela e que ela ia começar a acreditar nele para fazer o serviço que ele queria, que ele precisava. Daí Jesus disse assim para a mulher, vai, chama teu marido e volta. Quando ela pediu a água para ele, né? Porque ela pediu assim, então me dá dessa água viva que tu tem, porque daí eu não preciso mais voltar nesse poço, não vou precisar mais carregar água pesada, e daí vou ficar com a água para sempre, porque ele disse, quem beber dessa água viverá para sempre, né? E Jesus aproveitou e disse assim, vai e chama teu marido. Daí ela falou assim, eu não tenho marido. Daí Jesus disse para ela, tens razão em dizeres que não tens marido. Tiveste 5, e agora tem um que não é teu. E a mulher se apavorou, né? Como é que ele sabe da minha vida se eu nunca vi esse homem? Né? E ainda é judeu, eu nunca não conheço judeu, não convivo com judeu, como é que ele sabe da minha vida? Daí ela se apavorou, né? Ela disse assim para ele, mas quem és tu? Tu és um profeta? E Jesus ficou quieto. E ela começou a pensar, mas ele adivinhou a minha vida, ele é alguma coisa. E nós muitas vezes caímos nisso, né? Batem lá não sei aonde, tem uma senhora que adivinha tudo, e que ela diz como é que vai ser a minha vida daqui para frente, e que ela cura os meus males e não sei o que. Daí eu, vou lá, né? Não é assim que nem que a gente não vá, mas o pensamento da gente vai longe. Eu podia ir lá para ver se eu resolvo a minha vida, né? Porque eu acho que está resolvido, mas muitas vezes não tem nada de resolvido, né? E ela saiu correndo, deixou o cântaro, deixou tudo e foi para a cidade e começou a falar em voz alta, né? Tem um profeta no poço de Jacó, o profeta adivinhou a minha vida, ele sabe tudo o que eu faço. E o povo, curioso, atrás dela. E ela falou e voltou, né, para Jesus. E o povo foi atrás dela, de curiosidade. E foram lá para ver quem era esse profeta, né? E chegaram lá e não conheceram, não sabiam quem era, né? Porque ainda naquele tempo, naquele período, o povo ainda esperava o Salvador prometido, né? Ainda o povo estava esperando. E Jesus estava no meio do povo e o povo não reconhecia. E não reconheceu, a maioria do povo não reconheceu Jesus. Achava que era um profeta qualquer, ou era um curandor, ou era alguma coisa assim, né? E a mulher reconheceu. A mulher reconheceu que ele era um grande profeta e de repente ele era o próprio Filho de Deus que estavam esperando. E o povo foi atrás para ver quem era. E daí, chegando lá, Jesus começou a falar, né? Começou a conversar sobre os problemas deles e todos, e eles se encantaram em Jesus. E foram chamando mais e mais gente, e foram conversando com Jesus e entendendo as condições da época, né? Então essa é a história assim, que para chamar a atenção, né, sobre a samaritana, que Jesus se serviu dessa mulher, né, que era, diziam, de vida fácil, né, que era uma mulher que não podia caminhar na rua com ninguém, de acordo com as leis, né, e Jesus se serviu dessa pessoa para fazer a sua grande tarefa, que era libertar o homem das coisas mais tristes, né? Das coisas sofridas, do sofrimento e de tudo mais. Então Jesus ficou uns 2 ou 3 dias lá nesse local, conversando com o pessoal, né? Para ver se o pessoal se organizava e tal. E a mulher, a partir daí, ela começou a fazer outro tipo de trabalho, né? De serviço, servindo as pessoas, pregando, que ela começou a entender, né? E aí ela mudou de vida. Então, assim, a conversão foi para ela e também para o povo de lá, né?
Então vejamos, irmãos, nesse momento assim, que Jesus transpôs muitas barreiras nessa época, né? Barreiras centenárias de preconceito. Preconceitos raciais, preconceitos culturais, preconceitos sociais, morais e muitos outros. E agora eu pergunto aos senhores, terminou tudo, não existe mais preconceito? Preconceito racial, que a gente vê todo dia, problemas que acontecem por aí, né? E não só assim, os preconceitos maiores do nosso Brasil, por exemplo, pensando. Existem também preconceitos contra aqueles desses países que estão em guerra, desses países que expulsam as pessoas, chegam em outros países muito ricos, muito que podiam dar um jeitinho, não aceitam, né? Não aceitam. Os caras têm que voltar, né, com famílias e tudo, ou sei lá. Isso é preconceito racial, né? E aí vem, junto com o racial vem, mas o emprego, aqui tem pouco emprego, como é que vão dar emprego para essas criaturas que vêm de longe? Eles que voltem para o país deles, né? O pensamento primeiro é esse. Não tem emprego nem para os nossos. A gente tem pouca comida por aqui, vai dar comida para essa gente que não é nada nosso, que vem de outro lugar? E assim por diante. Então nós estamos ainda longe, né? Muito longe de ser parecidos com Jesus, né? Muito longe de quebrar preconceitos, né? Os preconceitos culturais. Muitas vezes a pessoa sofre na pele muitas coisas assim, não fala direito, se veste diferente, sabe de coisas diferentes, né? E a maioria não aceita, né? A maioria não aceita. E assim por diante. Preconceitos sociais, eu acho assim que são bastante difíceis, né? Essa própria mulher ali, ela tinha que sair ao meio-dia, porque ela não podia se misturar com ninguém, né? Muitas e muitas vezes nós não vamos em algum lugar, porque nós sabemos que lá existem pessoas que vão estar muito bem vestidos, segundo elas, né? Vai ter os alimentos que nós não gostamos, né? O que não conhecemos. Desculpe. E nós ficamos pensando assim, vou ou não vou, né? Ou então, será que eu posso chegar lá nesse lugar? É uma chiqueza lá. Será que eu vou saber pegar um talher? Será que eu vou saber comer tal comida? Não vou, né? E nós mesmos nos furtamos dessas coisas. E tudo é para nós somos iguais, todos nós somos iguais, não adianta, né? Não adianta essa história de diferença social. Diferença está no dinheiro, né? Só isso. O resto, nós somos todos iguais. Muitas vezes também a gente faz pouco caso das pessoas, né? Trata mal as crianças. Esses dias eu estava ouvindo na notícia, na TV ou no rádio, não lembro, que eles iam fazer não sei como é que chama, assim, fazer um cuidado, assim, uma limpa, digamos assim, porque tinha muitas crianças pedindo esmola, crianças vendendo coisas e muita gente vendendo coisas no calçadão sem pagar imposto. Aqui em Santa Maria eu ouvi isso. Essas crianças, eles estão ali porque querem? Será? Cadê a responsabilidade dos pais com esses filhos? Porque muitos pais mandam as crianças fazerem isso, né? Eu tive um aluninho que dormia durante a aula toda, dormia de roncar. E eu achava assim, puxa, essa criatura passa a noite olhando TV e depois não rende na escola. Falei com a mãe não, ele dorme a noite inteira, ele fica deitado e tal, não tem problema. Aí depois eu fui a fundo pesquisar na escola, com a direção e tudo mais, e descobri o seguinte, a criança não tinha nem cama para dormir, tinha uns tios que moravam junto, e os tios faziam essa criança sair para a rua a noite toda pedindo dinheiro para eles comprarem droga, os tios da criança.
Então, é uma situação social muito grave, né? É uma situação social muito grave. E o pobrezinho, acho que ele devia ter, assim, uns 8, 9 anos, quando muito. E já passava a noite, né, ganhando dinheiro. Porque para ele era um trabalho, né? Porque não diziam para ele, tu vai para isso, isso. Não, vamos trabalhar, o teu horário de trabalhar é de noite, o meu é de dia. O tio trabalha de dia. E o sobrinho pequenininho trabalha à noite. São coisas assim, ó, que terríveis, né? E a gente se assusta e acha que não acontece, mas acontece coisa muito pior do que isso. É o problema social. Mas que culpa eu tenho com isso? O que eu tenho que ver? Como diz o ditado, o queco, né? E o queco? Eu tenho que ver sim, porque eu faço parte dessa sociedade. Eu faço parte desse povo. Eu tenho que ver. Como que eu vou ver isso? O que eu vou fazer? Não sei. Cada um vai descobrir a sua maneira de ajudar. Mas alguma coisa nós temos que fazer. Se nós não podemos fazer, né, ir atrás e ajudar fisicamente, nós podemos ajudar espiritualmente, orando muito e organizando alguma coisa para que essas crianças, que essa família consiga se organizar. Essas famílias, porque são muitas, né? São muitos, tá? Então é uma das coisas que a gente precisa muito, né? O judeu na época, ele preferia morrer a beber água dada pelas mãos de uma mulher, né? Ainda mais uma mulher samaritana e ainda prostituta. Então esses judeus preferiam morrer lá da época. Nós aqui não vamos muito longe, né? Nós até aceitamos, mas no fundo a gente sai rindo, né? Fazendo pouco caso e se achando maioral. Ó, passei para trás aquela boba lá, ó, né? O preconceito era forte na época. A mulher samaritana não era desprezada só pelos judeus, mas também ela era desprezada pelo próprio povo dela. Não deixavam ela andar junto, não davam bola para ela, não cuidavam dela. Essa mulher, ela representa um povo inteiro, né? Representa assim o mundo inteiro. Quantos milhares de pessoas passam por essas coisas? Quantos milhares de pessoas são perseguidas, né? São desamparadas nesse mundo. E eu não tenho nada que ver, porque eu trabalho, eu faço a minha parte, eu me sustento. Mas não é aí, gente, não é por aí que eu quero falar. Eu quero falar como ser humano, que nós temos obrigação, né? Nós temos obrigação de cuidar do outro, né? Essa mulher, por sua condição, não podia buscar água nos poços comuns. Por isso ela procurou o poço de Jacó, bem distante da cidade, né? Fazendo um caminho mais longo. E ao meio-dia, num horário que ninguém ia, ela tinha que se esconder, que viver escondida. E Jesus estava lá esperando. E era o objetivo de Jesus conversar com essa mulher, derrubar os preconceitos que existiam na época, né? Como nos dias de hoje. Nos dias de hoje também existem muitos povos, né? Muitos povos que precisam, muitos preconceitos, né? Inclusive assim, ó, se tem uma pessoa, se vai num lugar, assim, por exemplo, numa loja, entra uma pessoa, eu tô lá dentro, entra uma pessoa mal vestida, né? Mal cheirosa. Já vem correndo um balconista e fica do lado. Esse é ladrão. Esse eu tenho que cuidar. E acontece com cada um de nós. Comigo já aconteceu várias vezes. Por quê? Por causa da minha velhice. Olha uma velha dentro do mercado mexendo na bolsa, vai roubar. E aí vem um atendente e fica do lado. Não diz nada, mas fica por ali. E aí, de brabo, eu mexo mais na bolsa ainda. Porque eu estava procurando na bolsa a lista das compras que eu não sabia onde é que tinha posto. E eu estava mexendo na bolsa. E aconteceu isso. E não uma só vez. Eu ando sempre de ônibus, eu não dirijo mais porque eu acho que não tenho mais condições de dirigir, principalmente Santa Maria. Então eu ando só de ônibus, ou de carona, ou de 99, ou do jeito que der. E, de repente, um recalquezinho está chegando, por causa da velhice também, né? Não sei. Mas eu noto assim, ó, que alguns, não todos, algum motorista, algum cobrador tem um certo preconceito com a pessoa idosa, sim.
que eu pergunto muito, porque eu me perco às vezes no ônibus, esse ônibus passa em tal lugar? Senhora, olha ali na frente, antes de embarcar, tem que olhar ali a faixa ali na frente, o que que diz? Mas moça, eu olhei, não enxergo direito, só enxergo bem de pertinho, se eu não entro, eu perco o ônibus, problema seu. Então eu fico pensando assim, por que que essa criatura não pode responder melhorzinho, né? É o trabalho dele. Por que que ele não pode responder com mais educação? Se ele tem problema, se ele está com raiva, eu não tenho, né? Não tenho culpa nisso. É o emprego dele, ele precisa salvar o emprego dele. Porque se de repente eu denuncio, vai dar problema para ele, né? Então, assim, ó, é coisa cultural das pessoas, eu acho, essa falta de educação, né? Que em muitos lugares as pessoas têm. Nem todos, mas alguns sim, né? Alguns sim. Então, a vida é assim, né? A vida nos apresenta muita coisa, né? E nós precisamos beber dessa água viva de Jesus para podermos sobreviver e crescer espiritualmente. Porque se a gente não tiver essas informações, se a gente não ler muita coisa que vai nos ajudar, se a gente não quiser aprender coisas uns com os outros, a gente vai ficar nesse marasmo. A gente não vai participar dessa nova vida que Jesus veio nos trazer. E já fazem muitos anos isso, né? Todos os anos nós comemoramos a Páscoa, né? Que é a ressurreição, que é a renovação do nosso coração, que é a renovação de nossa vida, de nossa maneira de viver. Todos os anos nós temos essa oportunidade, né? De renovar a nossa vida. E o que nós fizemos? Compramos peixe para comer sexta-feira, tem que comer peixe, mas será que tem que comer peixe? Será que eu vou morrer se eu não comer peixe? Tem que comer peixe sexta-feira. Tem que comprar ovo de Páscoa para a Páscoa, seja ele 200, 500 reais, eu compro a prestação, passo 2 anos pagando, mas eu vou comprar um ovo de Páscoa porque todo mundo compra ovo de Páscoa. Isso é comércio, né? Isso é comércio. E eu não preciso comprar um ovo de 2, 3 quilos para agradar a minha criança, né? Até aquela criança que está dentro do meu coração, eu posso agradar com qualquer ovinho pequenininho de chocolate. E deu. Não preciso, assim, fazer horrores como as pessoas fazem por essa causa. Isso tudo é comércio. As pessoas se aproveitam das datas, das oportunidades, para judiar do povo, né? Porque junto com esse chocolate que a gente compra, a gente paga um imposto tremendo. Junto com esse peixe, a gente paga um imposto tremendo. Se eu tenho necessidade, se eu posso, se eu quero, tudo bem. É bom, né? É um alimento saudável. Mas se eu não tenho condições de pagar, eu não tenho necessidade de sair correndo comprar peixe, né? Não tem essa necessidade. Então veja assim o que a cultura, né? O desenvolvimento, a vida social, todas essas coisas são coisas criadas pelo homem. Para quê? Para alimentar um comércio absurdo, né? Para tirar a paz da gente e tudo mais. Então podemos pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas condições de vida que nós temos hoje, né? E nós mulheres ainda vivemos sobre preconceitos, né? Nós somos chamadas de burras, de feias, de gordas, de machistas, né? De metidas, de ignorantes. Quando tá tudo bem, não tem problema. A coisa mais linda que é essa minha esposa. Mas quando a coisa complica, já vem os problemas. Essa aí é burra, olha só o que ela fez, né? A gente tem que pensar um pouquinho que essa mulher que está do nosso lado, esse marido que está do nosso lado, ele já teve muitas encarnações como eu, já reencarnou muitas vezes. E nessa reencarnação, ora nós vemos homens, ora nós vemos mulheres, né? Então nós temos que pensar nisso, porque nós somos espíritos eternos e nós reencarnamos muitas, muitas vezes. Então nós temos que ficar preparados, né? E pensando nessas barbaridades que a gente faz agora, para depois não termos problema, né? Embora nós tenhamos conquistado muito,
nós precisamos ainda beber muita água viva, né? Por isso nós somos sujeitos a crescimento, a mudança, né? E a oportunidade está aí. Quantas barbaridades contra as mulheres são cometidas neste mundo, né? Temos que pensar sobre isso. Não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, né? Reencarnamos. Temos muitas vidas, né? Temos uma grande chance de crescermos muito, né? Quem duvida que nós não fomos nessa reencarnação passada, em alguma reencarnação, que nós não fomos uma samaritana, que nós não fomos uma Madalena, que nós não fomos uma rainha ou não fomos uma súdita? Nós não sabemos, né? Quanta coisa já nós não fomos. E se estamos aqui hoje é porque nós evoluímos bastante. Nós estamos nessa condição de liberdade já, né? Nós podemos sair num sábado à tarde, num centro espírita, né? Antigamente não podiam sair. Então nós já temos muita coisa boa para nós, né? Quem duvida que nós não tenhamos lá aplaudido aquele senhor que substituiu Jesus, que saiu no lugar de Jesus, e Jesus foi crucificado e ele não? Quem duvida que nós não estávamos lá? Né? Quem duvida que a nossa curiosidade nos levou acompanhando Jesus e rindo quando Jesus caía? Ou chorando também ao lado de Jesus? Não sabemos, né? Não sabemos. Então, minhas queridas mulheres, bebamos essa água viva de Jesus, a água da fé. Derrubemos os preconceitos juntos com Jesus, através do Evangelho de Jesus. Vamos construir um mundo novo, sem preconceitos, com igualdade social, com igualdade racial, com igualdade política, religiosa, intelectual, moral. Vamos construir um mundo novo com todas essas coisas. Vamos tentar, né? Alguma coisa nós íamos fazer nesse mundo. Por isso estamos aqui, nesta reencarnação. Então vamos pensar direitinho o que poderíamos fazer, né? O que poderíamos fazer? E eu lhes proponho, por isso, ao invés de julgar nossas irmãs miseráveis e desamparadas, vamos procurar oferecer-lhes a água viva que jorrará para a eternidade. Em vez de julgar, vamos dar a mão. Vamos fazer alguma coisa por elas, né? Jesus é a resposta para os nossos anseios. Esses dias na minha casa espírita estávamos discutindo sobre o passe, como se daria o passe com a mão quietinha em cima, ou fazendo aqueles barulhos que muitos fazem, ou fazendo movimentos, como daríamos o passe? E um senhor bem antigo na casa, ele pediu a palavra e disse: não se aflijam com isso, não precisa estarem discutindo por isso. Lembre de Jesus, pensem em Jesus, como Jesus faria, o que Jesus fazia quando curava as pessoas? Ele pulava em volta delas? Ele fazia barulho com os dedos em volta delas? Ele batia? O que ele fazia? É só pensar em Jesus, meus irmãos, que tudo se resolve. E eu acho que ele tem toda a razão. Se pensarmos o que Jesus faria nessa situação, nós faríamos bem melhor do que fizemos, né? Bem melhor do que fizemos. Então, assim, vamos procurar sermos felizes, alegres, carregar a nossa cruz, pensando que ela não é nem um pouquinho pesada, né? Sorrindo, se carregarmos a nossa cruz, sorrindo, nós vamos senti-la muito mais leve do que carregarmos chorando. Né, meus irmãos? Então pensem nisso, né? Eu gosto muito de dar temas, eu sou professora, então tem que ter temas. Temos que pensar em nossa vida, aproveitar esta Páscoa, essa ressurreição, essa nova vida que teremos e vamos tentar mudar um pouquinho, melhorar as coisas que estão ruins, adquirir melhores coisas, beber muito dessa fonte de Jesus, né? Desse evangelho maravilhoso que Ele nos deixou e procurarmos ser felizes de acordo com de acordo conosco, com o que nós fizemos nessa vida, tá bom? Muito obrigada,
Jesus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.